A rede de televisão MBC mostrou imagens do pouso do avião da Jeju Air com fumaça saindo de seus motores antes de ser envolvido em chamas ao colidir com uma barreira. 2 pessoas sobreviveram e 179 morreram no acidente ocorrido em Muan, na Coreia do Sul, às 9h03 pelo horário local. Dos 179 mortos, 65 foram identificados, explicaram os bombeiros, especificando que os testes de DNA continuam. Os sobreviventes são 2 tripulantes que foram resgatados do avião em chamas logo após ter feito o pouso de emergência. Das 181 pessoas a bordo, 175 eram passageiros e 6 tripulantes. O Ministério dos Territórios indicou que a torre de controle avisou a tripulação que havia ocorrido uma colisão com aves. O avião fazia o voo JJA-2216 entre a capital da Tailândia, Bangkok, e Muan, no sudoeste da Coreia do Sul. 타고 가는 항공기는 태국 방콕에서 출발해 무안으로 입국하던 제주항공 7C2216편으로. Em 29 de dezembro de 2024, às 8h54 da manhã, horário local coreano, o voo 1216 da Jeju Air protagonizou o que se tornaria o pior acidente da aviação civil na história da Coreia do Sul. O Boeing 737-800, com matrícula HLL808 retornava de Bangkok, com 181 pessoas a bordo, quando uma série de eventos catastróficos resultaram em 179 mortes, deixando apenas 2 comissários de bordo como sobreviventes. Este acidente não apenas marcou o desastre aéreo mais mortal de 2024 em escala global, mas também superou estatísticas anteriores envolvendo aeronaves Boeing 737 Next Generation, tornando-se um divisor de águas na aviação comercial moderna. Perfil da aeronave e contexto operacional. A aeronave envolvida era um Boeing 737 TU-8AS, equipado com 2 motores CFM International CFM56-7B, considerados extremamente confiáveis na aviação comercial. Com seu primeiro voo realizado em 19 de agosto de 2009, o avião foi inicialmente entregue à companhia irlandesa Ryanair, onde operou sob registro EIEFR até 2017. Posteriormente, foi transferida para a Jeju Air através da empresa de leasing SMBC Aviation Capital, acumulando mais de 15 anos de operação comercial. Um detalhe operacional significativo emerge do contexto. Menos de um mês antes do acidente, a Jeju Air havia retomado seus serviços internacionais regulares no Aeroporto Internacional de Muan, após uma longa suspensão causada pela pandemia de Covid-19. A aeronave acidentada realizava especificamente 4 voos semanais entre Muan e Bangkok, uma rota que a companhia havia inaugurado apenas em 8 de dezembro de 2024, cerca de 3 semanas antes da tragédia. Sequência crítica dos eventos. A manhã do dia 29 começou normalmente. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, às 2h28 da madrugada, horário local tailandês, UTC PO7. Kerachi Kidmanawat, diretor da Airports of Thailand, posteriormente confirmaria que nenhuma anormalidade havia sido detectada, nem com a aeronave, nem com a pista, durante os procedimentos de decolagem. Às 8h54, horário sul-coreano, a torre de controle do Aeroporto Internacional de Muan autorizou o voo 2216 para pousar na pista 01. Foi neste momento crítico que os controladores de tráfego aéreo emitiram um aviso que mudaria o curso dos acontecimentos. Havia potencial risco de bird strike ou colisão com aves. A tripulação, seguindo protocolos de segurança, abortou a primeira tentativa de pouso e executou uma arremetida. O bird strike e suas consequências imediatas. Durante a aproximação para a segunda tentativa de pouso, desta vez pela direção oposta, o temido evento ocorreu, uma colisão com aves. Em 7 de janeiro de 2025, a AHIB, Agência de Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários da Coreia do Sul, confirmou oficialmente que o voo do Su-16 havia experimentado um bird strike, após penas serem encontradas em um dos motores. Análises posteriores de DNA identificariam estas como pertencentes a patos em migração. O Aeroporto Internacional de Muan apresenta estatísticas preocupantes quanto a colisões com aves. Com uma taxa de 0,09% de bird strikes, o aeroporto possui o índice mais elevado entre os 14 aeroportos regionais da Coreia do Sul, significativamente superior a aeroportos maiores como Gimpo, que registra 0,018%, e Jeju, com 0,013%. Desde 2019, 10 casos de colisões com aves haviam sido registrados em Muan. A localização do aeroporto,
construído próximo a habitats importantes de aves como o Lago Yongsan e os bancos de lama da costa sudoeste, explica parcialmente esta vulnerabilidade. Mudanças climáticas também contribuíram para o problema ao transformar muitas espécies migratórias em aves residentes, aumentando a presença aviária na região ao longo do ano. Primeira resposta da tripulação. O impacto com as aves causou danos imediatos aos motores da aeronave. Observadores externos que analisaram vídeos do acidente notariam posteriormente detalhes técnicos cruciais. Os flaps das asas não foram estendidos durante o pouso, e a aeronave aproximava-se da pista em velocidade significativamente superior à típica para aterrissagens. O professor Choi Ki-young, da Universidade de Inha, observou que tanto a reversão de empuxo quanto os flaps aparentemente falharam em desacelerar a aeronave adequadamente. Keith Tonkin, especialista em aviação da Aviation Projects, em Brisbane, Austrália, confirmaria estas observações ao revisar as gravações. A situação estava rapidamente evoluindo de uma emergência gerenciável para uma catástrofe iminente, estabelecendo o palco para decisões críticas que seriam tomadas nos minutos seguintes. O erro crítico de desligamento do motor. A decisão fatal. O relatório preliminar divulgado em julho de 2025 pela Araib revelou que muitos especialistas considerariam o ponto de virada fatal no acidente. Após o bird strike danificar ambos os motores, os pilotos cometeram um erro crítico ao desligar o motor errado. Fontes próximas à investigação, citadas pelo jornal Korea Jungang Daily, indicaram que elementos recolhidos, incluindo a gravação de voz da cabine, dados informáticos e um interruptor físico do motor encontrado entre os destroços, forneceram evidências claras deste erro de procedimento. Análise técnica do erro. A colisão com aves afetou ambos os motores, mas de forma assimétrica. O motor direito, identificado como motor número 2, sofreu danos internos substancialmente mais graves, uma vez que foi engolido pelo fogo resultante da ingestão das aves. Exames minuciosos dos motores, realizados pela equipe de investigação multilateral liderada pela Coreia do Sul, confirmaram que não havia defeitos estruturais ou de fabricação nos motores construídos pela francesa Safran, em parceria com a GE. Segundo as gravações do Cockpit Voice Recorder, CVR, o Pilot Flying, PF, solicitou ao Pilot Monitoring, PM, que desligasse o motor número 2, o motor direito danificado. No entanto, em um momento de confusão sob extrema pressão, o PM executou o comando no motor errado. Desligou o motor número 1, o motor esquerdo que estava operando normalmente, apesar do impacto com as aves. Agravando ainda mais a situação, o piloto também ativou o sistema extintor de incêndio deste motor, uma ação que inviabilizaria permanentemente qualquer tentativa posterior de recuperação ou religamento do motor. Consequências da perda total de potência. A revisão dos motores realizada em março de 2025 confirmaria que o motor esquerdo estava em condições mecânicas e eletrônicas perfeitas antes do erro. Esta constatação é devastadora em suas implicações. O avião possuía um motor completamente funcional que, se mantido operacional, poderia ter alterado dramaticamente o desfecho do acidente. Com ambos os motores efetivamente inutilizados, um devido aos danos do bird strike e outro pelo desligamento errôneo seguido da ativação do extintor, a aeronave experimentou perda total de potência. Esta condição eliminou não apenas o empuxo necessário para controle e manobra, mas também comprometeu sistemas elétricos e hidráulicos críticos alimentados pelos geradores dos motores. Impacto nos sistemas de aeronave. A perda completa de energia teve efeitos cascata nos sistemas da aeronave. Os gravadores de dados de voo e o CVR cessaram as gravações aproximadamente 4 minutos antes do impacto final, privando os investigadores de informações cruciais sobre os momentos finais do voo. Mais criticamente, o trem de pouso, que requer energia hidráulica para a extensão normal, não pôde ser acionado. A investigação revelou que o comando para descer o trem de aterragem nunca foi executado, contribuindo decisivamente para a natureza catastrófica do pouso. Contexto da gestão de crise em cabine. É fundamental compreender o contexto no qual este erro ocorreu. A tripulação enfrentava uma emergência de alta pressão, bird strike em ambos os motores, necessidade de executar pouso de emergência, sistemas de alerta soando, tempo extremamente limitado para a tomada de decisões e protocolos complexos de gerenciamento de emergência a serem executados em sequência precisa. Sob tais circunstâncias, mesmo pilotos experientes podem cometer erros de execução, especialmente em tarefas que envolvem controles similares ou espelhados. Análise de fatores humanos. Especialistas em fatores humanos na aviação destacam que erros deste tipo, conhecidos como mod errors ou selection errors,
ocorrem quando há interfaces ambíguas, controles semelhantes ou quando a carga cognitiva excede a capacidade de processamento sob estresse. O layout da cabine do Boeing 737, embora altamente padronizado e testado, apresenta controles de motor posicionados lado a lado, onde uma confusão momentânea sob pressão extrema pode resultar em seleção errônea. A comunidade de pilotos reagiu fortemente às conclusões preliminares. O Sindicato dos Pilotos da Jeju Air emitiu comunicado contestando que as autoridades estivessem enganando o público e transformando os pilotos em bodes expiatórios. Eles argumentaram que acidentes aéreos são eventos complexos resultantes de múltiplos fatores e criticaram os investigadores por permanecerem em silêncio sobre a responsabilidade organizacional. Pressões operacionais e contexto de manutenção. Um elemento adicional que emergiu durante a investigação lançou luz sobre pressões operacionais possivelmente enfrentadas pela tripulação. Descobriu-se que a Jeju Air, como parte de seus esforços para maximizar a rentabilidade operacional de suas aeronaves, reduzia ao mínimo legal a duração das revisões de manutenção realizadas antes de cada voo. Esta política de manutenção minimalista, embora tecnicamente dentro dos limites regulatórios, levanta questões sobre a cultura de segurança operacional da companhia. E se pressões econômicas podem ter criado um ambiente onde atalhos se tornaram normalizados, reações das famílias e controvérsia. A divulgação destas conclusões preliminares gerou intensa controvérsia. As famílias das vítimas rejeitaram veementemente a explicação da ARAIB, impedindo inicialmente a divulgação pública do relatório completo. Advogados representando as famílias alegaram que o relatório parecia atribuir culpa exclusivamente aos pilotos, sem explorar adequadamente outros fatores contribuintes, particularmente questões de infraestrutura aeroportuária. O pouso de emergência e a questão do trem de pouso. Aproximação final sem recursos. Com a perda total de potência dos motores, a aeronave se transformou essencialmente em um planador de 60 toneladas, aproximando-se do Aeroporto Internacional de Muan. A tripulação enfrentava agora não apenas a tarefa de executar um pouso de emergência, mas fazê-lo sem os sistemas normalmente disponíveis, que tornam tais manobras gerenciáveis. A situação representava um dos cenários mais desafiadores na aviação comercial. Um pouso sem motor com sistemas comprometidos. O problema do trem de pouso. A questão do trem de pouso emerge como um dos elementos técnicos mais críticos e debatidos do acidente. Em condições normais, o trem de pouso de um Boeing 737-800 é estendido através de sistemas hidráulicos alimentados por bombas acionadas pelos motores. Com ambos os motores inoperantes, este sistema primário estava indisponível. Teoricamente, o 737 possui um sistema de extensão de emergência do trem de pouso que opera por gravidade e pressão acumulada, mas evidências visuais e de investigação confirmaram que o trem de pouso nunca foi completamente estendido. Vídeos do acidente mostram claramente a aeronave realizando o que é tecnicamente conhecido como belly landing, ou pouso de barriga, onde a fuselagem da aeronave faz contato direto com a superfície da pista. A investigação revelou especificamente que o comando para descer o trem de aterragem não foi acionado. Embora permaneça em debate se isso representou uma decisão consciente da tripulação, uma impossibilidade técnica devido à perda de sistemas ou uma omissão sob extrema pressão. Dinâmica do pouso sem trem. Pousos de barriga, embora indesejados, são ocorrências ocasionais na aviação e, em muitas circunstâncias, resultam em desfechos relativamente benignos, quando executados em condições controladas. A fuselagem de aeronaves modernas é projetada com certa capacidade de absorver o impacto e a fricção de um pouso sem trem. Em muitos casos históricos, tripulações e passageiros sobreviveram a tais eventos com ferimentos mínimos. No entanto, o caso do voo do Indiaço 216 apresentava variáveis que transformariam um pouso de barriga desafiador em uma catástrofe. A ausência de controles de velocidade efetivos, a falta de reversão de empuxo funcional e a impossibilidade de usar freios normais significavam que a aeronave tinha capacidade extremamente limitada de desacelerar uma vez em contato com a pista. Velocidade e trajetória. Análises de vídeo e dados de radar confirmaram que a aeronave estava viajando significativamente acima da velocidade típica de pouso. Keith Tonkin e outros especialistas notaram que os flaps das asas, dispositivos cruciais que aumentam sustentação e arrasto, permitindo pousos mais lentos, não foram estendidos. Isso poderia ser resultado da perda de potência hidráulica ou uma decisão de não estendê-los sem sistemas completamente operacionais. A velocidade excessiva, combinada com a ausência de trem de pouso e sistemas de frenagem comprometidos, significava que a aeronave precisaria de uma distância extraordinariamente longa para parar uma vez em contato com o solo.
Cálculos preliminares sugerem que, nas condições apresentadas, a aeronave poderia precisar de mais de 2.000 metros para desacelerar completamente, potencialmente excedendo a capacidade da pista de Muan. Fricção e desaceleração. O contato da fuselagem metálica com a superfície de concreto da pista gerou fricção intensa, visível nos vídeos como faíscas e arrasto de metal. Esta fricção, embora prejudicial à estrutura da aeronave, era paradoxalmente o principal mecanismo disponível para a desaceleração. Sem freios aerodinâmicos, sem reversão de empuxo e sem o atrito das rodas do trem de pouso, a aeronave dependia inteiramente desta fricção de contato direto. Observações do local do acidente posteriormente revelariam uma trilha de detritos e danos estruturais ao longo de aproximadamente 1.600 metros da pista, evidenciando a longa distância de deslizamento. A aeronave manteve uma trajetória relativamente estável durante esta fase inicial do deslizamento, um testemunho da habilidade da tripulação em manter controle direcional sob condições extremamente adversas. Sistemas de controle comprometidos. A perda de potência dos motores não apenas eliminou o empuxo, mas também desabilitou sistemas hidráulicos cruciais que alimentam controles de voo. O Boeing 737 possui sistemas hidráulicos redundantes, A e B, mas ambos dependem primariamente de bombas acionadas pelos motores. Existe um sistema de energia de reserva chamado Standby Hydraulic System, alimentado por uma bomba elétrica, mas sua capacidade é limitada e pode ter sido insuficiente ou indisponível dependendo do estado dos sistemas elétricos da aeronave, após a perda de motores. Gestão de energia em emergência. Os pilotos de aeronaves comerciais são treinados extensivamente em procedimentos para gerenciar aeronaves com perda de motor, incluindo o uso de HAT, Ram Air Turbine, uma turbina eólica de emergência que se estende no fluxo de ar para gerar energia elétrica e hidráulica limitada. Não está claro se o HAT foi implantado ou se foi efetivo, mas mesmo com o HAT funcional, os sistemas disponíveis seriam uma fração daqueles normalmente operacionais. Comunicações finais. As gravações do CVR, que cessaram aproximadamente 4 minutos antes do impacto final, provavelmente continham comunicações críticas entre a tripulação e diálogos internos sobre gerenciamento da emergência. A perda destas gravações nos momentos finais privou investigadores de insights, potencialmente valiosos, sobre as decisões e condições enfrentadas pela tripulação. Comunicações de rádio com a torre de controle foram mantidas mais tempo, mas os detalhes específicos dessas comunicações não foram totalmente divulgados publicamente. Preparação de cabine. Sobreviventes e evidências sugerem que a tripulação de cabine executou procedimentos de preparação para pouso de emergência, instruindo passageiros sobre posições de segurança. Os 2 sobreviventes, ambos comissários de bordo localizados na parte traseira da aeronave, foram encontrados conscientes apesar de ferimentos graves, indicando que protocolos de preparação foram seguidos na medida do possível. O impacto com a estrutura de concreto do localizador. Geografia do desastre. Após deslizar aproximadamente 1.600 metros ao longo da pista do Aeroporto Internacional de Muan, a aeronave se aproximava rapidamente do fim da área pavimentada. O que deveria idealmente ser uma zona de segurança além da pista, tornou-se o palco do golpe final nesta tragédia. A 250 metros do fim da pista, erguia-se uma estrutura que se tornaria o foco de intensa controvérsia e crítica. Um monte de terra e concreto suportando um arranjo de antenas conhecido como localizador. O localizador, função e importância. O localizador é um componente crucial do sistema de pouso por instrumentos, ILS, Instrument Landing System, uma tecnologia fundamental para a aviação moderna. Este arranjo de antenas transmite sinais de rádio que guiam aeronaves durante aproximação e pouso, especialmente em condições de visibilidade reduzida. Os sinais do localizador fornecem orientação lateral, informando aos pilotos se estão alinhados com o eixo da pista ou se precisam corrigir sua trajetória. Tipicamente, localizadores são instalados além do fim da pista na linha central, uma posição tecnicamente necessária para que o sistema funcione corretamente. As diretrizes internacionais de aviação reconhecem a necessidade destes equipamentos, mas também estabelecem requisitos rigorosos sobre como devem ser instalados para minimizar riscos em caso de uma aeronave sair da pista. Características da estrutura de Muan. A estrutura específica no aeroporto de Muan apresentava características que a distinguiam de instalações similares em muitos outros aeroportos ao redor do mundo. A construção consistia em um monte de terra reforçado com alicerces de concreto, elevando o localizador a uma altura total de 4 metros, 13 pés, acima do solo circundante. A base de concreto tinha aproximadamente 2 metros de altura, coberta por terra adicional que suportava as antenas propriamente ditas.
Oficiais do aeroporto explicaram que esta elevação era necessária devido ao terreno inclinado além do fim da pista. Para que o localizador funcionasse adequadamente, precisava estar aproximadamente no mesmo nível da superfície da pista, requerendo esta construção elevada. O monte e os pilares de concreto existiam desde a abertura do aeroporto, mas em 2023 a estrutura foi modificada com a adição de uma laje de concreto no topo, reforçando ainda mais a rigidez da instalação. Padrões internacionais e controvérsia. As diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, estabelecem claramente que objetos ou instalações na pista e área de segurança adjacente devem ser construídos com materiais que quebrem ou deformem facilmente ao impacto, minimizando danos a aeronaves. Adicionalmente, estruturas devem ser projetadas com altura e peso mínimos onde necessário. Os padrões de operação de segurança da aviação da Coreia também especificam que fundações para instalações aprovadas em áreas de segurança de pista não devem se estender mais de 7,5 centímetros acima do solo e devem ser quebráveis. Aqui emerge o ponto central da controvérsia. O Ministério dos Transportes sul-coreano argumentou que o localizador de Muan estava instalado fora da área de segurança do fim da pista e, portanto, não estava sujeito a estas diretrizes, segundo a Lei de Instalações Aeroportuárias, a colisão catastrófica. Vídeos capturaram o momento devastador em que a aeronave, deslizando a alta velocidade com sua barriga na pista, alcançou o fim da área pavimentada e colidiu frontalmente com a estrutura de concreto. A estrutura rígida e unyielding, inflexível, não cedeu ou quebrou ao impacto. Em vez disso, atuou como uma barreira sólida contra a qual a energia cinética massiva da aeronave de 60 toneladas, movendo-se a alta velocidade, foi abruptamente dissipada. O impacto fragmentou a fuselagem, rompendo tanques de combustível e criando condições perfeitas para a ignição. Imediatamente, uma bola de fogo massiva envolveu os destroços. A aeronave literalmente se desintegrou ao colidir com a estrutura, espalhando fragmentos por uma ampla área. O fogo consumiu rapidamente grande parte dos destroços, gerando calor intenso que tornaria a identificação de vítimas extremamente desafiadora. Análise comparativa com outros acidentes. Precedentes históricos demonstram vividamente a diferença que estruturas frangíveis podem fazer. Em 2004, um Boeing 747 do 464 SF da MK Airlines Limited excedeu o fim da pista no Aeroporto Internacional de Halifax, no Canadá, atingindo um monte de terra suportando uma antena ILS. Embora esta estrutura também fosse um monte elevado, a laje de concreto estava ao nível da pista, e a antena localizadora projetava-se apenas 10 pés acima. Este impacto separou a seção de cauda da fuselagem, mas a aeronave voou mais 1.200 pés antes de cair em chamas, resultando em 7 mortes. Ainda assim, a estrutura menos rígida permitiu que a aeronave mantivesse alguma integridade estrutural momentaneamente. Hassan Shahid, presidente e CEO da Flight Safety Foundation, comentou sobre a estrutura de Muan. O que vimos aqui foi uma colisão frontal com uma parede de concreto que parece muito espessa. Barreiras próximas a pistas devem quebrar facilmente em caso de uma saída de pista para que o impacto não seja catastrófico. Resposta e mudanças regulatórias. A intensidade da controvérsia forçou uma resposta governamental rápida. Em 21 de janeiro de 2025, o Ministério dos Transportes sul-coreano anunciou que o Aeroporto Internacional de Muan planejava remover completamente o concreto existente e reinstalar o localizador em uma estrutura frangível. A agência de notícias Yonhap reportou que estruturas potencialmente perigosas similares foram identificadas em 9 localizações, dentro de 7 aeroportos sul-coreanos, incluindo Gwangju, Yeosu e Pohang Gyeongju. Observações preliminares das estruturas em questão revelaram que alguns aeroportos haviam enterrado seus localizadores no solo, como no caso de Incheon, enquanto outros mantinham estruturas elevadas similares às de Muan. O governo também anunciou planos para estender áreas de segurança em 7 aeroportos, onde as zonas são menores que os 240 metros recomendados. Onde a expansão física não for viável, sistemas de contenção de materiais engenheirados, EMAs, poderão ser instalados. Fatores sistêmicos. Investigação e lições aprendidas. Complexidade, causal e modelo do queijo suíço. O acidente do voo Jeju Air, do 2016, exemplifica perfeitamente o que especialistas em segurança aérea chamam de modelo do queijo suíço, de acidentes. Desenvolvido por James Reason, este modelo propõe que sistemas complexos possuem múltiplas camadas defensivas, cada uma com potenciais falhas, como os buracos em fatias de queijo suíço. Acidentes catastróficos ocorrem quando os buracos se alinham momentaneamente, permitindo que um perigo atravesse todas as camadas de defesa.
No caso do voo do Indy 1216, podemos identificar claramente múltiplas camadas que falharam simultaneamente. Ambiente rico em aves, levando ao bird strike. Decisão operacional errônea sob pressão, falhas de sistema decorrentes da perda de potência design, inadequado da infraestrutura aeroportuária e, possivelmente, cultura organizacional, que priorizava a eficiência operacional sobre margens de segurança robustas. Fatores ambientais e gestão de fauna. A questão dos bird strikes no aeroporto de Muan revela falhas sistêmicas em gestão de fauna aeroportuária. Com uma taxa de colisões de 0,09%, significativamente superior à média nacional, o aeroporto operava em uma zona de risco elevado conhecida, mas aparentemente não adequadamente mitigada. A localização próxima ao lago Yongsan e aos bancos de lama costeiros criava um ambiente naturalmente atrativo para aves, exacerbado por mudanças climáticas que transformaram aves migratórias em residentes permanentes. Programas efetivos de gestão de fauna aeroportuária incluem modificação de habitat, técnicas de dispersão ativa e, em alguns casos, remoção controlada. A evidência sugere que medidas de mitigação em Muan podem ter sido insuficientes, dado o perfil de risco elevado. Alternativamente, a eficácia de quaisquer medidas existentes pode ter sido comprometida pelo desenvolvimento contínuo nas proximidades, alterando padrões de movimento de aves de formas imprevistas. Cultura organizacional e pressões econômicas. A revelação de que a Jeju Air minimizava tempos de manutenção ao limite legal levanta questões profundas sobre cultura de segurança organizacional. A aviação comercial de baixo custo opera sob pressões econômicas intensas, onde eficiência operacional e utilização máxima de aeronaves são imperativas para a viabilidade financeira. No entanto, existe uma linha tênue entre eficiência legítima e normalization of deviance, onde desvios menores de práticas ideais gradualmente se tornam aceitos como normais. Especialistas em fatores humanos reconhecem que culturas organizacionais podem influenciar sutilmente comportamentos de linha de frente. Se tripulações percebem pressões para manter cronogramas, acelerar procedimentos ou aceitar aeronaves com discrepâncias menores, estas pressões podem manifestar-se em decisões micromomentâneas durante emergências, potencialmente afetando o julgamento quando segundos contam. Design de sistemas e resiliência. A questão do trem de pouso revela vulnerabilidades em design de sistemas. Embora o Boeing 737 possua sistemas de extensão de emergência, estes podem ser insuficientes ou não confiáveis, quando múltiplas fontes de energia são perdidas simultaneamente. Projetistas de aeronaves enfrentam trade-offs constantes entre redundância, que adiciona peso, complexidade e custo, e probabilidade de cenários extremos, onde todas as redundâncias falham. O acidente sugere que cenários de perda total de potência em ambos os motores podem merecer reconsideração em design futuro. Embora estatisticamente raros, tais eventos demonstram vulnerabilidades cascata, onde a perda de uma função primária, potência do motor, compromete progressivamente múltiplos sistemas dependentes. Processo investigativo e desafios. A investigação do voo do 1216 enfrentou desafios significativos e controvérsias. A perda das gravações do CVR e FDR nos momentos finais criou lacunas críticas de informação. Investigadores dependeram de evidências físicas recuperadas, como o interruptor do motor, dados de radar, gravações externas e depoimentos dos 2 sobreviventes para reconstruir os eventos. A divulgação preliminar sugerindo erro de piloto gerou reação intensa de famílias das vítimas e da comunidade de aviadores. Este fenômeno não é incomum em investigações de acidentes, onde há tensões naturais entre a busca por causas imediatas, ações da tripulação e análise de condições contribuintes mais profundas, falhas sistêmicas. Famílias frequentemente resistem a narrativas que parecem culpar seus entes queridos, enquanto investigadores devem balancear precisão técnica com sensibilidade humana. A decisão do parlamento sul-coreano de conduzir uma investigação independente paralela reflete ceticismo público sobre a completude e imparcialidade da investigação oficial. A comissão parlamentar de 18 membros examinará não apenas causas técnicas, mas também potenciais tentativas de encobrimento, um indicador de erosão de confiança institucional. Reformas e mudanças regulatórias. Em resposta ao acidente, múltiplas reformas foram anunciadas. Infraestrutura. Remoção de estruturas de concreto rígidas, suportando localizadores, e substituição por estruturas frangíveis em múltiplos aeroportos. Extensão de áreas de segurança de pista onde possível, instalação de EMAs onde a extensão não é viável. Regulamentação de companhias aéreas, endurecimento de regulações sobre operadores de baixo custo, aumento de penalidades por não cumprimento de padrões de segurança operacional aprimorados. Gestão de fauna.
Presumivelmente, revisão de programas de gestão de fauna aeroportuária em localizações de alto risco, embora detalhes específicos não tenham sido amplamente divulgados. Lições para a aviação global. O acidente oferece lições valiosas para a aviação global. Treinamento de gerenciamento de recursos de tripulação, CRM. Necessidade de treinar cenários de alta pressão envolvendo múltiplas falhas simultâneas, com ênfase em verificação cruzada e comunicação clara para evitar erros de seleção. Design de interface. Revisão de layouts de cabine para minimizar potencial de confusão em controles críticos, especialmente sob estresse extremo. Padrões de infraestrutura. Reavaliação global de diretrizes. ICAO sobre estruturas aeroportuárias próximas a pistas, reconhecendo que aeronaves modernas maiores podem precisar de margens de segurança expandidas. Cultura de segurança. Reafirmação de que pressões econômicas nunca devem comprometer margens de segurança e que reguladores devem monitorar ativamente, não apenas conformidade técnica, mas também cultura organizacional de operadores. Impacto humano e memória. Além de análises técnicas, não devemos esquecer o impacto humano devastador. 179 vidas perdidas, incluindo 8 funcionários públicos do condado de Hwasun e 5 oficiais administrativos do Escritório Provincial de Educação de Jeonnan. Famílias destruídas, comunidades em luto e 2 sobreviventes enfrentando trauma profundo. O governo sul-coreano declarou Muan uma zona especial de desastre e instituiu o período de luto nacional até 5 de janeiro de 2025. A resposta oficial incluiu serviços ferroviários gratuitos para familiares chegarem ao local, embora briefings com autoridades tenham sido marcados por tensões, com famílias expressando raiva sobre falta de atualizações consistentes e relatórios conflitantes. Conclusão. O acidente do voo. Jeju Air, do início de 2016, permanecerá como um estudo de caso sobre como múltiplas falhas aparentemente independentes podem convergir catastroficamente. Nenhum fator isolado causou este desastre. Foi a confluência de bird strike, erro humano sob extrema pressão, design de infraestrutura questionável e possivelmente pressões organizacionais que criaram as condições para a tragédia. À medida que o relatório final é aguardado para dezembro de 2025, a comunidade de aviação internacional observa atentamente, reconhecendo que lições aprendidas do sangue coreano devem informar práticas globais. A aviação comercial conquistou seu notável histórico de segurança através de análise implacável de falhas e implementação sistemática de correções. O legado das 179 vidas perdidas deve ser um sistema de aviação ainda mais seguro e resiliente.